Mais uma vez, meu nome é Germano Machado, eu sou CEO do Facilita Ergonomia. Dou as boas-vindas a todo mundo da nossa live. Nós estamos falando um assunto importante, um assunto que pode ser novo para muita gente. Essa live faz parte do projeto Universidade Facilita. É um projeto que pretende fortalecer a área de consultoria mesmo, né? Em ergonomia, com capacitações rápidas, atividades práticas, lives e conteúdo grátis. Eu gostaria de agradecer, então, todo mundo que está aqui hoje. Gostaria de convidar todo mundo a curtir também nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube. E fiquem à vontade para perguntarem se vocês quiserem, tá? Para quem não conhece, o Facilita é um software de ergonomia, um software que a gente pode utilizar ele tanto como consultor, quanto como empresa de consultoria. Ele é um software multiusuários, então tanto você como consultor, quanto a sua empresa, os outros profissionais que trabalham com você, podem acessar o sistema, quanto o seu cliente, os funcionários do seu cliente, os gestores da empresa que você trabalha, todos eles podem entrar no Facilita e utilizar de alguma forma o sistema. Ele é integrado ao PGR, então a gente tem hoje lá avaliação preliminar, análise ergonômica, plano de ação, a implantação das melhorias, a possibilidade de treinamento, coleta de assinatura e a criação de alguns indicadores. Hoje nós estamos passando pela fase final de atualização e, se Deus quiser, até o final do ano aqui a gente lança a versão atualizada, tá? Para quem também não conhece, a Universidade Facilita é um projeto dentro do Facilita. É uma plataforma de difusão de conhecimento. Nós temos nessa plataforma vários conteúdos grátis, vários conteúdos que o ergonomista pode baixar para utilizar no seu dia a dia. Vale muito a pena, então, vocês conhecerem a Universidade Facilita. Nós temos aí alguns cursos agendados dentro da Universidade Facilita. Dia 19 de novembro, a gente tem como adaptar a matriz de risco para utilizar ela como risco ergonômico, né? Nós temos em dezembro como desenvolver um comitê de ergonomia e gestão de ergonomia, e em janeiro o curso de avaliação de luminância pela NHO11. Qual que é a proposta nossa hoje, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre gestão de documento, a gente vai falar quais são os documentos que um ergonomista tem que ter. A gente vai citar uma ferramenta que a gente lançou há uns 15 dias, muito legal, gratuita. Nós vamos falar sobre os problemas, os prejuízos que a falta de gestão de documentos causa, tanto para a empresa nossa cliente, quanto para nós mesmos, para a nossa empresa de consultoria. E vamos falar, que eu acho que é talvez o principal do nosso conteúdo hoje, que é um passo a passo para nós tentarmos desenvolver dentro da nossa empresa de consultoria uma boa gestão de documentos. Nós vamos também dar alguns brindes, tá? Essa imagem do iPhone aqui é só uma piada, mas nós vamos dar um kit de ergonomia no PGR, nós vamos dar uma inscrição para algum dos cursos que a gente tem agora no futuro, vamos dar 2 descontos de 50% para 2 pessoas, e todo mundo que estiver presente aqui hoje tem um desconto de 10% nos cursos com inscrições feitas nos próximos 10 dias, vamos botar assim, até o dia 5 de novembro. Nós fizemos uma pesquisa, nós propusemos uma pesquisa aqui, algumas pessoas responderam essa pesquisa. Eu gostaria de abrir aqui os resultados dela para a gente ver o que o pessoal está pensando sobre o assunto, né? Então, nós perguntamos assim, olha, na sua consultoria, você tem definido e registrado quais são os seus modelos de documento? E aí a maior parte das pessoas respondeu, eu tenho meus modelos de documento, mas eles não estão registrados ou organizados. E uma outra grande parte da galera respondeu, não faço nenhum tipo de registro ou organização dos meus modelos. Aí nós perguntamos assim, você utiliza quais itens abaixo para gerenciar os seus documentos de consultoria em ergonomia? E aí a maior parte das pessoas utilizou como critério o cabeçalho e o rodapé, né? A maior parte das pessoas utilizou também o controle por numeração de página, que é uma coisa também comum. Algumas pessoas utilizam versão de documento, então versão 1, versão 2, versão 3.
E a numeração da página, é isso. E o sistema de armazenagem, eu fiquei feliz porque a gente até tem algumas pessoas que utilizam a planilha e o sistema de armazenagem, então isso é bem positivo, é bem legal, e eu fiquei bem feliz com isso. Aí nós perguntamos também, você possui algum modelo do tipo de documento? E isso aqui, essa resposta foi bem legal, porque a maior parte das pessoas possui a maior parte dos documentos. Então, os resultados foram bem equânimes assim, e achei bem legal. Perguntamos, quando você tem que procurar algum documento antigo armazenado, o que você faz? E a maior parte das pessoas falou, eu sei como achar de uma forma fácil e ágil. Então, isso já é um ponto muito legal, porque, de fato, esse é um dos problemas que a falta de uma gestão de documento causa, a dificuldade de você achar esse documento, né? E aí, mas grande parte das pessoas falou, olha, eu imagino onde esteja, mas, de fato, eu gasto muito tempo a procurar, e aqui algumas perguntas que a gente vai falar ao longo da live, tá? Vamos para aí a pesquisa que a galera respondeu. Uma questão que começa na nossa live hoje é essas falas, que são falas comuns, né? Algum de vocês aqui já passou por alguma dessas situações? Então, por exemplo, perdeu muito tempo precisando daquele documento antigo, aquela análise e não achou? Então, eu, antes de começar a trabalhar com gestão de documento, aconteceu isso comigo, fiz uma análise no início do ano de 2006, se não estou enganado, 2007, e aí, depois de muito tempo, o gestor queria esse documento. E ele me perguntou, Germano, você tem acesso a esse documento? E eu não tinha acesso a esse documento. E aí eu custei para achar, isso me deu uma dor de cabeça danada. É muito comum também um cliente, quando pede, por exemplo, o funcionário tal processou a empresa e eu estou querendo a comprovação do treinamento de ergonomia. E aí você não acha isso por lugar nenhum, né? Ou então aquela implantação que você está procurando e você não consegue achar aquela implantação de melhoria, onde que está aquilo, onde que está, você procura para tudo quanto é lado e não faz ideia onde que está. Então, essas são dores de quem tem dificuldade de criar a gestão de documentos, conseguir encaixar isso dentro da rotina e gerar muito problema, muita perda de tempo, né? Então, esse é o grande problema. E aí, o primeiro ponto é o que é a gestão de documentos. Agora a gente vai começar a falar o que é essa gestão de documento, né? Essa gestão de documento, para muitas pessoas, é um assunto novo. Então, quando a gente lançou a proposta dessa live, teve gente que perguntou, mas, Germano, para mim, né, comercial, né? O que vocês pretendem tratar nessa live, né? Porque, de fato, é um assunto novo para muita gente. E eu fico feliz da live ter muito inscrito, porque é um assunto muito importante, né? As empresas que têm certificação de qualidade, elas já atuam com isso há muitos anos. Então, aí, para quem presta consultoria para empresas maiores, ou então até empresas que apesar de não serem tão grandes, são bem organizadas, já têm a certificação de qualidade, por exemplo, a ISO 9001, que é a mais conhecida, ela já tem esses processos definidos e, dentre esses processos de qualidade, o processo de gestão de documentos, né? Gestão de documentos nada mais é do que requisitos para que nós, no caso da nossa empresa de consultoria, possa melhorar a qualidade da organização desses documentos, dos documentos que a gente utiliza no nosso dia a dia. Então, quando a gente fala que uma empresa tem uma gestão de documentos, ela tem um processo definido para todos os tipos de documentos, todos, tanto os documentos internos, administrativos, quanto os documentos que a gente troca, vamos falar assim, que a gente troca com as empresas, né? Dentro de proposta orçamentária, contratos, até modelos de documentos que nós somos contratados para construir. E o que as NRs falam sobre isso? Então, a gente tem a NR1 indicando que a gente deva armazenar, pelo menos por 20 anos, esses documentos, salvo alguma normatização específica. A gente não tem ainda hoje nenhuma normatização específica, então a gente trabalha com essa ideia do 20 anos. A própria NR17 cita a questão da análise ergonômica, e aí é uma interpretação minha, eu estendo isso à avaliação preliminar, uma armazenagem pelo menos por 20 anos, e um item da NR17 que fala sobre o treinamento, da NR1, que fala sobre a possibilidade de aproveitamento de conteúdo de treinamento, né? E aí uma das possibilidades desse
desse aproveitamento é caso você tenha armazenado esse documento por pelo menos 2 anos aí, há menos de 2 anos, você pode utilizar esse conteúdo. E como é que você vai provar isso? É ter esses documentos bem registrados, assim, né? Então, essa é uma forma de você comprovar isso, né? E aí, é importante para a gente que vai começar a lidar com gestão de documento, é importante para a gente entender alguns conceitos, alguns critérios que a própria ISO traz. A nossa proposta aqui, gente, foi facilitar. Então, a gente não tem a intenção de trazer exatamente o que, por exemplo, a ISO 9001 traz sobre esse assunto, não é a nossa intenção, mas é trazer alguma coisa que, de fato, a gente possa aplicar na prática da nossa consultoria de ergonomia. Então, como definição, né, o que são manuais, documentos e documentação? Manuais é o conjunto de documentos, né? Então, normalmente, o manual eles são documentos que mostram a metodologia que a gente vai utilizar para alguma coisa. Então, o manual normalmente traz uma metodologia. Documento são procedimentos, são instruções, são conjunto de informações que eles organizam dentro de uma mesma peça, né? Então, a gente tem os documentos internos e tem, por exemplo, os documentos externos. Documentos internos são documentos que são gerados ou fornecidos por nós, empresa de consultoria. E documentos externos seriam documentos que foram gerados ou fornecidos por terceiros, por empresas, por exemplo, pelo nosso cliente, que são empresas externas à nossa empresa de consultoria, né? Documentação nada mais é do que o conjunto de documentos, tá? Código de registro, aliás, deixa eu começar a falar, formulário. Formulário nada mais é do que um documento, um esqueleto que a gente usa para preencher e coletar dados. Então, quando a ISO chama formulário, ela está querendo aquele nosso documento em branco, que a gente vai, por exemplo, a nossa ficha de entrevista, por exemplo, aquele formulário de alguma ferramenta que você coleta, né? Então, isso que a ISO 9000 entende de formulário, tá? Código de registro de documento é um termo muito importante, um termo que causa alguma confusão. É um código, tá? Então, código de registro do documento, é um código, podendo ser composto por letras e números, que identifica aquele modelo de documento. Então, por exemplo, normalmente você tem lá um modelo de análise ergonômica para o posto administrativo, vou dar um exemplo, e você tem também um modelo de análise ergonômica para o posto produtivo. Esses modelos, normalmente, eles são diferentes, né? O modelo administrativo contém algumas questões que estão mais ligadas à questão administrativa e o produtivo, assim, com as questões produtivas. Então, são modelos diferentes. Apesar de terem semelhanças, eles são modelos diferentes. Normalmente, esses dois documentos deveriam ter código de registros diferentes, porque são documentos diferentes. A Germano também tem um modelo de avaliação preliminar, então ele também teria um código de registro diferente, tá? A gente vai falar muito sobre isso ao longo da live hoje, tá? Lista mestra de documentos nada mais é do que uma lista, uma planilha, que você cadastra os seus documentos e algumas características desses documentos. Nós vamos fornecer uma lista, um modelo de lista mestra de documentos. No final da live, a gente vai fornecer esse modelo, a gente vai utilizar e mostrar esse modelo ao longo da live hoje, tá? Cópia controlada e cópia não controlada. Cópia controlada é uma cópia com uma revisão mais atualizada. E a cópia não controlada são cópias com revisões que não estão atualizadas na hora que elas foram emitidas, tá? Então, por exemplo, você tem um diretor que pega um documento e leva para fora lá da sua empresa, por exemplo, você mesmo, né? Pegou o seu documento, levou para fora e você não pode responder mais por ele. Não pode responder mais por aquele documento. Então, nesse caso, é uma cópia não controlada, tá? Data de validade e data de revisão, o próprio nome diz, né? A data de validade é a data que a partir daquela o documento não é válido mais, ele está obsoleto. Então,
existem alguns documentos que é interessante a gente colocar a data de validade. Tem alguns documentos que não faz muito sentido. Data de revisão é a data da última revisão daquele documento. Então, qual foi a data que eu revisei esse documento pela última vez? Então, um exemplo. Eu usava um modelo de análise ergonômica em 2021 e, por conta da alteração da NR17, agora no início, em janeiro, eu tive que fazer uma revisão desse meu documento. Então, a data de revisão, por exemplo, você poderia colocar dia 3 de janeiro, né, que foi quando começou a valer. E aí, o último conceito que eu queria falar com vocês é sobre o número de protocolo, tá? Número de protocolo é um conceito que se confunde muito com o código de registro. E aí eu já estou falando que é diferente. Número de protocolo normalmente é um número sequencial, tá? Que registra a emissão ou recebimento de cada versão de um modelo, tá? Então, mais uma vez, o pessoal confunde muito com o código de registro. E não tem a ver. Código de registro é um código que vai identificar aquele modelo específico. Já o número de protocolo, ele cadastra, ele registra a emissão ou recebimento daquele conteúdo, daquele modelo que você fez, tá? Então, por exemplo, você tem lá um modelo de avaliação preliminar e você deu lá um código de registro que seria o SER, eu vou falar ali na frente, porque tem a ver com o serviço, 0012. Então, esse é o código do registro desse seu modelo de avaliação preliminar, tá? E aí, em toda empresa que você vai utilizar, você, por exemplo, utiliza esse modelo de avaliação preliminar SER 0012. E aí você foi contratado agora para prestar consultoria para duas empresas. Então, vamos chamar assim de empresa A e de empresa B. Na empresa A, você entregou o resultado da avaliação preliminar, né, em um documento, e aí você vai dar um número de protocolo para ele. Então, por exemplo, seria o 2022, porque você entregou em 2022, seria o 1234, para ficar fácil, tá? Então, esse número de protocolo da empresa A, que você entregou a avaliação preliminar, seria o 2022 1234. E aí você fez o mesmo modelo que você utilizou lá, o que a gente chamou de SER0012, você utilizou ele também na empresa B. Mas como você entregou e são empresas diferentes, você coloca um outro número de protocolo. O número de protocolo, ele vai registrar, nesse exemplo, a entrega, são dois números de protocolo diferentes, né? 2022 1234 e o 2022 1235, para as duas empresas, a empresa A e a empresa B, tá? Então, a gente vai mostrar na prática isso, e eu espero que até o final isso fique bem claro, porque isso, de fato, é muito importante. Mano, mas quando a gente está falando de gestão de documentos, a gente está falando de quais documentos? A gente está falando de todos os documentos. Então, a gente está falando de todos os documentos que o ergonomista utiliza dentro da sua consultoria. Então, você tem, por exemplo, os seus modelos de relatório, que é aqueles modelos que você entrega ao seu cliente, né? Modelo de avaliação preliminar, modelo de análise ergonômica, modelo de relatório de implantação de melhoria ergonômica e por assim vai. A gente está falando dos seus formulários, como eu falei, formulários são aqueles documentos para coleta de informação, por exemplo, formulário de entrevista, alguns questionários que você aplica para os funcionários de forma individual ou coletiva, eu utilizo também um formulário para a coleta do checklist de code de posto informatizado, por exemplo. Então, serve. Eu uso uma tabela de coleta para avaliação de luminância, também é um formulário, tá? A gente está falando de documentos, por exemplo, jurídicos, né, seus modelos que você usa de uma forma um pouco mais esporádica, por exemplo, os seus contratos que você tem entre você e o seu cliente, o relatório que você entrega, né, no final do mês para certificar algum tipo de serviço que você prestou, os próprios comprovantes, certificados de treinamento, tá? Os seus documentos internos, documentos administrativos, né? Então, documentos relacionados com os funcionários, os seus profissionais, os prestadores de serviço, os cronogramas de trabalho, o cartão de ponto, folha de pontos, se for o caso, né? E os documentos recebidos, que são os documentos que a sua empresa recebe, os documentos que vêm de fora, também fazem parte dessa gestão de documentos. Então, quando a gente fala de gestão de documentos, a gente está falando de todos esses, tá? E aí, no início do mês passado, nós lançamos um conteúdo bem legal,
Eu vou clicar aqui que a gente já vai direto lá para... Isso é um artigo do blog, do iFacilita, que você tem acesso a esse infográfico. Para quem não baixou, a gente pode deixar ali depois o link. Mas esse infográfico aqui, ele contém os principais documentos que o ergonomista precisa de ter para a sua consultoria. Então, a gente está falando aqui de alguns modelos de matriz de risco, modelo de avaliação preliminar, alguns instrumentos, formulários de coleta de avaliação preliminar, alguns modelos de apresentação, por exemplo, a apresentação do seu serviço, nesse exemplo aqui, nesse caso aqui, a apresentação do resultado da análise preliminar, o plano de ação, o PGR, modelo de análise ergonômica, alguns instrumentos de coleta de análise ergonômica. Então, vale a pena depois vocês procurarem esse documento, porque tem uma dica, então, são dicas boas sobre os documentos e algumas dicas boas de conformação desse documento. Então, vale a pena vocês depois darem uma procurada lá. E para quem está no grupo, a gente pode... Não lembro se a Juliana julgou lá, mas a gente pode julgar isso lá. Tá? Eu vou sortear aqui 2 brindes, que são 50% do curso, de inscrições de algum curso. Tá? Então, gostaria que... Deixa eu pegar alguém aqui que falasse para mim... Alguém fala 2 números aí, por favor? Por favor. Que eu vou sortear, que eu vou pedir a Juliana para sortear. Alguém pode escrever até no chat aqui, por gentileza, 2 números aí. Número 1. Número 1 e o número, a Bárbara falou 24, tá? Então eu vou colocar aqui no final aqui, a gente vai falar aqui. Número 7. 1 e 24, depois a gente fala mais números. Número 1 e 24. Depois eu falo qual que é a lógica do sorteio, tá? Para vocês não fazerem de boa. Mas tá ótimo, então. Então vamos seguir. E o que causa a falta de organização? Tá? O que a falta de uma boa gestão de documentos pode causar dentro da empresa de consultoria e no nosso cliente, né? Todo mundo que está envolvido no programa de ergonomia, ele tem a perder com uma falta de gestão bem feita, tá? E isso, claro, gera uma desorganização dos documentos da empresa de consultoria, e isso gera problemas tanto para a empresa de consultoria, para os seus funcionários, quanto para a empresa que é cliente. Então, por exemplo, perda de tempo para procurar um documento, né? O que você poderia achar em poucos minutos, você acaba levando horas e até dia para procurar, né? E esse tempo você poderia estar utilizando para fazer outras coisas. É muito comum que o profissional de ergonomia se queixar de falta de tempo, né? Para entregar um documento, para cumprir o prazo. E quanto mais a gente puder secar esses tempos que são perdidos, melhor, né? Aumento do risco de você não achar o documento e ser culpabilizado pelo seu cliente, pelo sumiço desse documento. E isso gera problemas para o seu cliente. Você não achar de fato um documento causa um problema muito grande para o seu cliente. Por exemplo, apresentando algum documento que seria uma defesa num processo judicial, né? E isso é muito comum dentro do nosso ramo, né, da ergonomia, as empresas solicitarem para a gente comprovações de situações que elas querem atenuar dentro de um processo, e quando você não acha isso gera um problema muito grande, né? Carga mental muito alta dos nossos funcionários, porque você, quando pede lá um funcionário seu para procurar o documento, se você não tem um sistema de gestão bem organizado, isso gera um problema muito grande, né? Pensando numa ergonomia cognitiva, né? O seu funcionário não sabe o desfecho daquela atividade, se ele vai achar o papel ou não. Sinceramente, o resultado não necessariamente depende dele, porque quem deveria ter guardado deveria ter seguido esse processo de gestão. Então, isso gera, de fato, um estresse, uma carga mental muito alta. Aqui, carga mental, ficou errado aqui, mas uma carga mental muito alta. Perda financeira, né? Tanto pelas horas que o seu funcionário ou você mesmo vai ficar procurando aquilo, né? Tanto pela matéria-prima, porque esses documentos eles foram gerados, foram impressos, gastaram horas, gastaram papel, gastou tinta, e aí você vai perder dinheiro com isso. E uma das coisas que eu acho que é mais difícil de você conseguir, que é a perda da confiança do seu cliente, né? Quando você não encontra isso, ou quando você não dá para ele essa segurança de quando você vai achar esse documento e enviar para ele, de fato, você perde a confiança desse seu cliente, né? E aí, nós que estamos aqui hoje, né, perguntar para vocês, se vocês já viveram alguma situação dessa, ruim, né, fechem os olhos,
pense naquele sentimento ruim que vocês tiveram e use esse sentimento para fazer a mudança. Porque a proposta nossa daqui a pouco é começar a falar um passo a passo de como a gente pode melhorar a gestão de documentos dentro da nossa empresa de consultoria. Tá? Então, agora, se você já tem uma boa gestão, já tem bons processos bem definidos, né, e eficientes, parabéns. Mas se você está do lado de lá e não tem, preste atenção daqui para frente, porque nós vamos dar alguns passo a passo para você conseguir fazer uma gestão. A gente quer chegar nessa fala aqui, né? Não, claro que eu sei onde que está aquela análise do meu cliente. Nós fizemos isso em 2016, não foi isso? Eu vou te encaminhar até daqui a pouco. Isso é uma coisa bem difícil de ouvir. Aquela análise que você fez lá em 2016, você consegue em pouco tempo entregar para o seu cliente. Não se preocupe, nós temos esse relatório armazenado aqui sim. Vou te encaminhar daqui a pouquinho por e-mail, né? Sim, sem dificuldades. Eu vou te enviar a cópia desse documento hoje à tarde, sem falta. Olha que sonho. Acho que isso aqui deveria ser uma regra, né? Todo mundo deveria ser assim, né? E aí, o que fazer para nós conseguirmos uma boa gestão de documentos, né? Quais são os caminhos que a gente tem que seguir para ter uma boa gestão de documentos? Então, a gente vai mostrar basicamente um passo a passo para você colocar em prática dentro da sua empresa de consultoria e não passar perto com isso, com gestão de documentos, tá? Para quem é novo no assunto, para quem ainda não pensou no assunto, tenha atenção, nós recebemos muitas respostas, tanto no WhatsApp, quanto nas outras redes sociais, e até nos próprios questionários, falando assim, eu não tenho experiência nenhuma, eu não sei nem do que se trata. Então, se você está chegou agora, você já sabe do que se trata, e agora eu vou mostrar como a gente vai conseguir implantar isso dentro da nossa empresa de ergonomia, tá? Então, passo a passo. Primeiro, é a lista. Então, crie uma lista com os seus documentos. É muito importante que você tenha essa lista, né? Quando a gente passou aquele questionário, a maior parte das pessoas tinha os modelos de documento. E eu achei isso muito legal, porque eu sou de uma época que a gente não tinha modelo para nada. Eu vou fechar um contrato de ergonomia. Você tem um modelo de contrato? Então, a gente não tinha acesso a isso e acabava se estrepando por conta disso. Então, a maioria das pessoas tem esses documentos. Então, o primeiro passo faça uma lista. Crie uma lista de documentos. Com quais documentos, Germano? Com todos. Todos os documentos que você tem. Desde a parte de orçamento até a parte final de entrega de consultoria, de gestão, de implantação de melhoria, de formação de protótipos. Então, todos esses documentos coloque numa lista. Minha sugestão é que você coloque esses documentos numa hierarquia de processo mesmo, à medida que isso vai acontecendo, tá? Então, quais são os modelos de formulários e documentos que você utiliza para coletar informação? Tem que estar aí. Quais são os modelos que você entrega para o seu cliente? Tem que estar aí. Quais são os modelos que você usa de forma um pouco mais menos frequente? Por exemplo, proposta orçamentária, apresentação do seu serviço, contrato, tem que estar aí, né? E se você tiver dúvida de quais são esses documentos, como eu falei lá atrás, a gente tem um infográfico grátis dentro do blog, que você tem lá um bom pontapé para os principais documentos que o ergonomista tem que ter. O segundo passo é a questão do departamento. Separe esses documentos por departamento. Isso, eu imagino que não seja tão comum a todo mundo. Quando a gente vai começar a trabalhar com ergonomia, gente, dificilmente a gente segue... É claro que existem exemplos, né, de pessoas que fizeram isso, mas dificilmente a gente segue, por exemplo, os indicativos do Sebrae, de criar um plano de negócio, de pensar de uma forma mais administrativa. Normalmente a gente já vai trabalhando, já vai criando, já vai criar. Não tem contrato? Vou fazer um contrato. Não tem? O que eu vou olhar no orçamento? Não sei. Já faz um modelo de orçamento. E a gente vai criando e não para pensar nisso, né? Mas, de fato, as nossas empresas, elas são divididas. E aqui eu propus uma divisão muito básica, muito simples, mas que pode ser o seu pontapé inicial. Então, a minha sugestão é que, de repente, você consiga dividir a sua empresa em departamento administrativo, financeiro, departamento pessoal, caso você não trabalhe sozinho, tem mais pessoas, marketing e serviços. Então, essa é uma divisão muito básica de uma empresa de consultoria. E aí, qual que é a proposta dos departamentos?
A proposta é que cada documento que você colocou naquela lista tenha relação com o departamento. Então, se nós estamos falando desses documentos aqui, esses documentos, por exemplo, você pode entender que a questão de contrato, proposta orçamentária e formulário de orçamento tem a relação com o serviço ou tem a relação com a parte financeira. Mas, por exemplo, caso você tenha profissionais trabalhando com você, o pagamento, os relatórios de pagamento para essas pessoas, seja através de RPA, seja outra coisa, pode estar dentro do setor financeiro e também, claro, tem relação com o setor de departamento pessoal. Os seus modelos de formulário, por exemplo, o modelo de análise ergonômica, estaria aqui dentro de serviço. Então, a proposta agora desse segundo passo é você separar os seus modelos, os modelos que você fez, dentro de cada departamento que faça sentido para você, tá? Isso é importante. Próximo passo é a questão do registro. Então, agora você vai definir como você vai registrar os documentos, né? E aí, a minha sugestão é que você utilize a mesma lógica que você optou dos departamentos no passo anterior para registrar o documento. Então, por exemplo, os documentos que têm a ver com a questão administrativa, você começa com a sigla ADM. E aí você coloca um número sequencial para ir ordenando eles. Esse aqui, por exemplo, é um documento que da parte de serviços. Esse daqui também é um documento da parte de serviços. Então, olha o exemplo. Aqui, o meu documento ADM 0012 é o calendário comercial do ano seguinte. Então, quando eu chego, por exemplo, eu falando de forma genérica, né? Quando você chega no final do ano, você já prepara lá a questão comercial e do marketing do ano anterior, a questão de orçamentos. Então, você cria esse documento como um documento administrativo, você começa ele com ADM. Mas olha um outro exemplo. Eu tenho um modelo de coleta para checklist de code para posto informatizado. Então, eu utilizo ele sempre, levo para as empresas, tem lá posto administrativo, eu levo lá para marcar. Então, seria o SR, porque tem a ver com o serviço, e você dá um número aqui, no exemplo que eu dei, ficou 0122, tá? Embaixo aqui eu tenho meu modelo de análise ergonômica para posto informatizado, por exemplo, que eu numero ele como sendo o 0051 SR, porque também tem relação com o serviço, tá? Então, o terceiro passo é você definir para qual... O segundo passo era você definir para qual departamento que o seu documento vai, e o terceiro passo, você vai definir como que você vai registrar o documento, ou seja, como que você vai dar um número, um código para eles, tá? É importante que você pense numa lógica que fique fácil para você identificar, de bater o olho, né? Eu sugiro a lógica do departamento, é muito fácil, né? E mais uma vez, a gente sugere que você faça algo que faça sentido para você dentro da sua realidade de trabalho, tá? E eu espero que tenha ficado entendido essa questão das siglas, né? E dos números aqui. O próximo passo é você definir algumas características para cada documento. Então, você fez uma lista, separou por departamentos, já definiu como é que vai fazer os registros, como é que vai ser o registro, e agora você vai colocar algumas características desse documento, tá? Então, qual vai ser o código de registro? Você já colocou. Qual tipo de documento que é? É um documento tipo Word, editor de texto? É um tipo planilha? É um tipo apresentação? Tá? Qual que vai ser o nome que você vai dar? A gente vai falar sobre isso com mais detalhes daqui a pouco. Quais são os objetivos desse documento? Quando você vai criar um documento, em especial quando tem mais pessoas trabalhando com você, é importante você deixar claro qual é o objetivo do documento, senão ele vai ser usado por outra coisa, né? Qual que é a versão do documento, a data da última revisão e a data de validade, e qual departamento que esse documento tem relação. Então, é importante agora que você utilize essa lógica, tá? Eu vou chamar a atenção aqui para a questão do nome. A gente vai falar também um pouco mais à frente, mas é importante que você padronize a forma de nomear os documentos para facilitar a sua procura, tá? Então, por exemplo, voltando no exemplo que eu dei aqui atrás, normalmente o nome do documento começa com código. Então, é ADM 0012, tracinho, calendário comercial. Então, fica fácil de você amanhã procurar, porque você sabe que é um calendário comercial, você consegue procurar pelo código, né?
Então, essas características seria esse passo para você organizar. O próximo passo agora é você definir quais os locais de armazenamento que você irá utilizar para guardar os documentos que você emitiu ou que você recebeu. Então, você vai imaginar, olha, eu tenho um escritório, eu tenho um armário lá, e eu vou colocar esses documentos dentro desse tal armário branco lá. Então, pronto, definiu. Todos os meus documentos da minha empresa de consultoria vão ficar armazenados dentro de um armário branco, daquele armário branco do escritório. Ah, Germano, mas eu estou começando a área, eu não tenho um escritório, eu não tenho um armário, então a minha sugestão é que você arrume um lugar longe de perigo, longe de mofo, longe de condições ruins de armazenamento, tá? Para guardar isso, que seja o seu guarda-roupa, mas que seja um lugar mais adequado possível, um lugar limpo, um lugar arejado, né? E de preferência separado por pastas. É muito importante que você separe esses documentos por pastas, porque isso vai facilitar, lá na frente a gente vai falar disso, mas vai facilitar você achar esse documento, tá? Então, esse passo agora defina quais vão ser os armários, as pastas, as estantes que você vai colocar o documento, porque a gente, no próximo passo que a gente vai falar da planilha, vai ser o local que você vai cadastrar esses locais de armazenamento. O próximo passo é a planilha. Então, a gente vai enviar para vocês um e-mail com essa planilha, esse modelo de planilha, para vocês baixarem. É essa mesma planilha que eu vou abrir aqui agora. E essa planilha é uma planilha que vai auxiliar vocês a organizar melhor esses documentos, tá? Então, essa planilha aqui, ela tem várias abas. Eu vou explicar mais ou menos como funciona essa planilha. Então, a gente tem várias abas aqui, tá? A aba 1 é a aba de orientação. Então, todo mundo que for acessar vai ter acesso a essa aba de orientação. Dá uma lida na aba de orientação, porque ela explica direitinho como é que ela deve ser usada, tá? Inclusive, aqui embaixo tem um canal de comunicação com a gente, caso vocês tenham dificuldade de usar ou de lembrar, só clicar aqui que vocês vão comunicar com a gente, com o pessoal do suporte. Então, a primeira coisa que você vai fazer é cadastrar os modelos. Depois de cadastrado, vocês, quando for emitir ou receber alguns documentos, vocês vão protocolar e, por fim, armazenar. Então, são 3 grandes passos para você utilizar essa planilha. Aqui na aba 2 é onde você vai colocar quais são os armários e as pastas que você vai armazenar e qual que é o assunto, o que você pretende colocar dentro dessas pastas. Então, Germano, eu quero criar uma pasta específica para questões de departamento pessoal. Ótimo, onde você vai colocar? Aí eu vou colocar lá no meu armário cinza vertical. Eu vou colocar lá a pasta só para questões de departamento pessoal, vai ser, por exemplo, a minha pasta 10, né? Departamento pessoal. E não tem nada especial que eu preciso anotar. Então, pronto, eu já sei que a minha pasta 10 do armário está relacionada com o departamento pessoal. Aqui embaixo, a gente tem várias pastas, várias abas, para a gente cadastrar os modelos. Então, para você que quer utilizar uma aba só e misturar todos os modelos administrativos, de serviço, financeiro, numa mesma aba, você pode utilizar essa aba 3. Mas agora, para você que quer separar, aqui eu vou, na aba 4, ADM, eu vou cadastrar os modelos administrativos. Aqui de gestão de pessoas, aqui os financeiros, aqui os de recursos materiais, aqui os de serviço. Então, vocês podem utilizar as abas de 4 a 8. Tá? E no final, é a aba que você registra o número de protocolo. Então, vocês podem perceber aqui, aliás, antes de eu entrar na aba de protocolo, na aba de cadastro de documentos, que é a aba que a gente está fazendo agora, né? Que a gente vai começar a cadastrar os documentos, você tem aqui o número do registro, o código de registro. Então, você vai colocar aqui os códigos. Qual é o tipo? Aqui a gente sugere alguns tipos, mas esses tipos têm que fazer, tem que ter relação com a realidade de vocês, tá? Então, aqui o Word, manuscrito, impresso. Então, qual que é o tipo? Você tem a versão da revisão, se é a primeira, segunda. Então, por exemplo, deixa eu aumentar um pouco aqui, não sei se está pequeno. Aqui seria a revisão, a 8ª revisão. Esse documento foi revisado no dia 18 de novembro de 2021.
e ele é válido até o dia 18 de dezembro de 2022. Ou seja, eu coloco na minha agenda um pouco antes dessa data, um mês antes, para revisar esse documento. Tá? É um documento do departamento administrativo, é uma folha timbrada no modelo retrato. Está aqui o objetivo, né? Nesse exemplo, a minha folha timbrada serve como modelo para todos os outros documentos. Aqui, um espaço para você colocar o link da pasta, caso você opte por usar essa planilha no modelo Google, você consegue criar aqui um linkzinho, que se você tiver dificuldade eu posso explicar depois. Você consegue criar e acessa rapidamente. Aqui, é importante você manter, pelo menos durante um tempo, a versão anterior. Então, aqui coloque o link para você ver a versão anterior e alguma observação que você queira colocar. Então, essa aqui é a nossa tabela de cadastro de modelos. Germano, tem algumas coisas aí para mim não faz muito sentido, eu acho que é muita burocracia, então tira. Se não faz sentido para você, tire, tá? Tentei simplificar o máximo possível, mas se não faz sentido para você, tire. E, por último, a aba aqui, a aba de fato de documentos. Então, aqui a gente tem os números de protocolos, como eu falei, são números sequenciais. A minha sugestão é que o número de protocolo de vocês comecem com um ano, porque já é uma separação importante, né? Então, por exemplo, se você tem uma empresa que gera milhares de documentos, esse meu protocolo aqui com 8 dígitos permite que você emita 9.999 documentos. Então, se você emite mais, você tem que colocar mais um zero aqui, tá? Então, que se o documento é recebido ou emitido, qual é o tipo de documento, o nome do documento, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, o número de páginas que o documento tem, o número de vias, né? Lembrando que vias são cópias, né, idênticas daquele documento. Então, por exemplo, eu, quando entrego uma análise ergonômica, eu salvo uma cópia virtual, uma avaliação preliminar, eu salvo uma cópia virtual. Então, seriam 2 vias, tá? A gente vai falar sobre isso também um pouco na frente, mas é importante que, quando você for protocolar o documento, que essas vias tenham o mesmo número de protocolo. A gente vai falar isso na frente. Quem é a pessoa que emitiu ou que recebeu o documento, qual que é a data que foi emitido ou recebido, qual a pasta que você vai armazenar. Esses 2 últimos campos aqui, ou 3 últimos campos, você vai preencher normalmente quando você armazena o documento, né? Então, quando você gera o documento, você não sabe qual pasta, isso aqui está em branco, você não sabe qual pasta que você vai armazenar. Mas quando você vai armazenar, você volta aqui e coloca a pasta. Olha, esse documento aqui tem relação com a pasta 2, você tem lá, lembrando que você tem a listagem de pastas, né? Um exemplo aqui, a pasta 2 é a pasta de funcionários. Então, você vai e cadastra e coloca na pasta 2. Tempo de armazenagem, na dúvida, coloque 120 anos, mas alguns documentos não têm necessidade de ficar esse tempo todo, né? Então, esse aqui é o nosso modelo de planilha de gestão de documentos para vocês utilizarem, tá? Então, baixe a planilha e comece a preencher a planilha com os documentos que vocês listaram. O próximo passo é você criar um documento timbrado, criar uma folha timbrada. Então, eu imagino que a maioria de vocês já tem essa folha timbrada. Mas, então, quem já tem, caso você não tenha, crie a sua folha de documento timbrado. E caso você já tenha, faça uma avaliação. Faça uma avaliação se a sua folha timbrada é uma folha adequada, se essa folha chama mais atenção do que o conteúdo, porque existem algumas folhas timbradas que chamam mais atenção do que o próprio conteúdo do documento. Então, é uma folha inadequada. Então, eu dei um exemplo aqui, uma logo, né? Aqui o registro do documento, é um documento administrativo 0001. Normalmente, tanto nas empresas que eu trabalho, esses primeiros documentos são os modelos de folha timbrada. Você pode perceber que esse modelo é a minha terceira revisão, e essa revisão foi feita, um exemplo, né, em novembro de 2021, e aqui um espaço para eu colocar o número de protocolo, tá? É importante também que na folha timbrada você tenha um canal de comunicação, né, seu com quem vai receber essa folha, um telefone, um e-mail, um site, um endereço, e sempre numere a página, tá, gente? Sempre numere a página, porque nós damos documentos que podem
sofrer violações, inclusive já vivenciei isso, né? De pessoas arrancarem algumas folhas, e caso você não tenha uma sequência numérica da página, claro que é uma dica simples, mas existe situações que a gente não coloca erradamente, mas caso você não coloque, isso pode dar problema na frente, tá? Então, depois que você fez lá a sua folha timbrada, você vai colocar todos os seus documentos dentro desse padrão timbrado. Então, aquele formulário que você utiliza, que você só imprime numa folha em branco, coloque dentro do seu padrão timbrado. Então, agora você vai colocar esses seus modelos dentro de um padrão timbrado, tá? Lá no início, quando eu sugeri que vocês listassem os documentos que vocês já têm, eu nem falei nada de propósito para vocês não gastarem tempo revisando os documentos. Porque o que acontece? Quando a gente começa a listar, a gente fala, nossa, esse está muito velho, esse está muito antigo, e aí começa a revisar, e aí perde o processo. E aí para lá naquele primeiro processo e não termina. Então, a minha sugestão é que agora, depois que você já definiu qual é o seu padrão, agora reveja os seus documentos. Então, dê uma olhada nos seus documentos, vê se eles atendem às normas, vê se eles atendem às exigências dos seus clientes, defina novas datas de validade, tá? Então, faça essa revisão nesse momento agora, para vocês conseguirem, por exemplo, começar o ano de 2023 com os documentos já bem atualizados, tá? E agora nós chegamos, talvez, na parte que o pessoal tem um pouco mais de dificuldade, que é na hora de você registrar o documento com o número de protocolo, tá? Então, a primeira coisa que tem que ficar claro, o número de protocolo é aquele número sequencial, aquele número que normalmente começa com um ano, é a sugestão que a gente dá, né? Então, se você vai, por exemplo, entregar um treinamento um certificado de treinamento, você vai registrar o protocolo. Caso você receba, por exemplo, um determinado documento da empresa e você acha importante esse registro, você também protocola. Então, por exemplo, você pediu para a empresa, olha, me manda um relatório de atestados do último ano, a empresa te entrega aquilo. Olha, me mostra o modelo do seu PGR, a empresa te entrega e você registra pelo número de protocolo para você ficar fácil de rastrear depois, tá? Então, isso que é o protocolar. E aí, eu coloquei alguns exemplos aqui. Então, olha só. Vamos lá. Nesse meu exemplo, eu tenho um documento que é o SER, porque lá na minha lógica de departamento é um documento do Departamento de Serviços, é o 0056, que nada mais é do que um modelo de relatório de implantação de melhoria ergonômica. Então, quando eu implanto uma melhoria ergonômica, eu pego esse determinado documento meu aqui, fictício que eu criei, e gero um documento para essa implantação, tá? E aqui eu coloquei alguns exemplos de números de protocolo, só para vocês entenderem, porque eu acho que o da imagem ficou pequenininho aqui. Então, seria o número sequencial, né? 2022-0001, 2022-0002, 03 e 04, tá? Então, tá aqui a minha folha, meu modelo. Então, vamos lá. Exemplo A. Eu vou fazer uma implantação de melhoria ergonômica na empresa exemplo 1. Vamos imaginar que eu vá fazer uma implantação de uma cadeira ergonômica. Beleza. Outro exemplo. Eu vou substituir as lâmpadas de um determinado setor que estão queimadas lá na mesma empresa exemplo 1. Então, meu exemplo B aqui, tá? E na situação C, eu vou dar um treinamento ergonômico lá na minha empresa 2, tá? E esse treinamento ergonômico, eu coletei lá uma lista de assinaturas e essa lista deram 2 páginas. Então, são 2 páginas dessa mesma lista. Então, são 3 lógicas diferentes. Então, vamos lá. Na minha situação 1, quando eu implanto, né, lá a cadeira ergonômica, eu criei lá um determinado documento, né? E a cadeira foi aprovada, eu botei a data e dei um número de protocolo, que no meu exemplo aqui é o 2022-0445. Então, beleza, esse é um documento. Eu implantei uma outra coisa, no nosso exemplo aqui, uma lâmpada, trocamos as lâmpadas queimadas. Na mesma empresa, aqui é na empresa 1 e na empresa 1, só que são documentos completamente diferentes. E aí eu dou um novo número de protocolo. A imagem ficou ruim, mas aqui o número de protocolo é 2022-0446. Então, tem que ficar claro para vocês isso. Eu usei o mesmo modelo de documento. Então, tanto na situação A quanto na situação B,
quanto na situação C. Eu tenho o mesmo registro, é o mesmo modelo de documento. Então, todas essas três situações, eu tenho o mesmo modelo, que é o meu SER 0056, porque é o mesmo modelo. Só que na hora de emitir esses documentos, eles se transformam em documentos diferentes, porque eles são com datas diferentes, por motivos diferentes, são documentos diferentes. Então, a gente dá números de protocolos diferentes. Então, quando amanhã eu for procurar o número 2022-0446, eu vou achar esse relatório que comprovou a troca das lâmpadas lá no determinado setor, que eu fiz lá no dia 1º de janeiro de 2022 na empresa Exemplo 1. Então, por isso que ele é particular, individual, esse número de protocolo. Aprofundando agora a questão do exemplo 2, o exemplo 2, da situação C, né? Nesse exemplo, a gente tem uma lista que tem 2 páginas. Então, é o mesmo documento, mas com 2 páginas. Então, ele tem o mesmo código de registro, porque eu também utilizei esse meu modelo aqui. Então, ele tem o mesmo código de registro, SR 0056. Ele tem um número de protocolo diferente dos outros 2 exemplos, mas o mesmo número de protocolo para as páginas. E na hora que eu vou mostrar ali na frente, quando você for cadastrar esse documento na nossa planilha, vai te perguntar assim, quantas páginas? E você vai colocar 2 páginas. Tá? Então, aqui a gente tem o mesmo número de protocolo, porque é o mesmo documento. Quando eu for consultar, eu vou olhar, esse documento, ele tinha 2 páginas. Tá? Então, espero que tenha ficado claro esse exemplo para vocês, da protocolagem. Qual que é o próximo passo? Agora a gente vai conferir as pastas que a gente, lá atrás, definiu que ia guardar. Lá atrás a gente definiu os armários que a gente ia utilizar, né? E aqui a gente vai colocar as pastas. Por quê? Porque a gente vai armazenar. O próximo passo agora é nós arquivarmos os documentos. Então, eu gerei lá o meu modelo, por exemplo, que eu falei de relatório de implantação de melhoria, fiz 2 vias, entreguei uma para a empresa, e aí a minha eu vou arquivar. Tá? Eu não vou entrar em detalhes hoje, agora, se é um documento virtual ou um documento físico, porque para esse assunto de hoje, a lógica é a mesma. Nós vamos criar um conteúdo, na verdade já criou, a gente vai liberar um conteúdo, eu acho que no início do mês que vem agora, sobre armazenamento e tratativas de documentação virtual, LGPD, Lei de Proteção Geral de Dados. A gente vai falar sobre isso, porque tem muita consultoria de ergonomia que não está ligando para isso, e isso é uma coisa muito séria, né? Muito, muito grave. Como está na moda, isso já está dando problema, e isso pode dar problema para nós da ergonomia. Então, a gente vai lançar até um documento específico, um artigo no blog específico sobre isso. Mas essa lógica, ela é a mesma para você que vai utilizar um documento físico ou um documento virtual. E agora a gente vai arquivar o documento. Então, a gente registrou, protocolou, e a gente viu qual pasta que vai colocar e vai arquivar. Beleza? Então, para arquivar, a gente iria entrar... Deixa eu entrar no documento aqui. Deixa eu voltar aqui. Acabei perdendo a pasta aqui, eu acho. Deixa eu entrar aqui na nossa planilha. Não. Entrei, não, está aqui. Então, na nossa planilha. Então, relembrando, né? Eu defini quais eram as pastas que eu iria utilizar, eu cadastrei aqui os meus modelos, e agora eu vou emitir. Então, eu vou usar aquele exemplo lá que a gente colocou, tá? Então, eu vou usar o exemplo do treinamento. Vamos imaginar que o número que eu tivesse dado seria o 2022-0011. Então, ele é um documento emitido. Ele é um documento que eu mandei para a empresa em formato de, por exemplo, PDF. Eu mandei um PDF virtual. Eu dei o número do documento. Eu queria falar um pouco sobre o nome do documento, tá, gente? Existe uma lógica na galera da programação, do computador, que eles começam os documentos pela data que eles foram emitidos ou recebidos, tá? Então, eu sugiro que vocês mantenham essa lógica, porque fica fácil de procurar lá na frente. Eu vou mostrar um exemplo depois da gente procurar. Então, vamos imaginar aquele exemplo nosso lá. Eu dei um treinamento que foi no ano de 2022. Então, essa lógica de nome, tá? A gente começa com ano, mês e data. Ele é invertido, é uma data invertida. Vocês podem perceber quando vocês baixam uma foto, por exemplo, do WhatsApp no computador, quando vocês baixam vários documentos, por exemplo, comprovante
de extrato do banco, tudo normalmente vem com essa lógica. O ano na frente, depois o mês, depois a data, tá? Então, no meu exemplo seria 22, vamos imaginar que eu fiz dia 10 de janeiro no nosso treinamento, tá aqui 0110. Eu sugiro que você coloque aqui uma sigla da empresa que você está trabalhando. O nosso exemplo aqui é a nossa empresa exemplo 1, né? E é um treinamento, vamos imaginar que seja do senhor José da Silva. E o que se trata? Que é um treinamento ergonômico. Ótimo. Então, é um documento de 2 páginas. Eu fiz 2 vias, né? Porque é uma lista, aqui no nosso caso é um certificado, né? Então, são 3 vias. Uma via para a empresa, uma via para o funcionário e uma via para mim. Então, eu vou botar aqui meu nome. E eu emiti esse documento no dia 10 de janeiro de 2022. E eu vou armazenar ele, aí eu iria lá na minha listinha de pastas, né? Para ver qual pasta que eu iria armazenar. Vamos imaginar, exemplo 1, né? Então, eu vou colocar aqui na minha pasta 1. No meu documento aqui, eu iria usar uma pasta 1, quando eu fosse armazenar. E eu, como é um documento, também quero manter por 20 anos e não tem nada de nota. Então, pronto, seria meu documento, isso que é protocolar. E eu ia anotar esse número, 2022-011, no cabeçalho do meu documento, tá? Então, essa é a lógica, tá? De protocolagem. E aí, no caso do armazenamento, a diferença é que eu venho aqui na minha coluna de pastas, olho qual pasta que eu vou fazer e cadastro a minha pasta e vejo se o tempo está correspondente mesmo ao que eu preciso, né? Beleza. Então, cadastrei, né? Então, cadastrei. Consegui cadastrar direitinho. E agora? Agora eu vou procurar, né? Agora, quando eu for procurar, é importante que essa lógica esteja funcionando, porque senão você vai passar dificuldade para achar. Você fez toda essa lógica de armazenamento e na hora de procurar não funcionou. Na hora de procurar, você vai abrir lá a sua planilha. Se você... uma das coisas que eu acabei esquecendo de comentar é que essa aba 9 aqui, você coloca uma por ano, né? Então, como eu falei aqui, são os protocolos desse ano 2022, no ano que vem você faz 2023, no outro ano 2024, e aí na hora de você procurar, fica fácil, né? Foi que ano que você fez aquele treinamento? Foi 2022. Então, você já sabe que vai na aba de 2022. Como é que chama o funcionário? Você dá o Ctrl F, que é para procurar, né? E procura o nome do funcionário, José da Silva. Pronto, achei o documento. O que foi? Foi um treinamento ergonômico. Então, você procura por essa palavra. Treinamento ergonômico, você também já tem que 2. Então, dentre 1000 possibilidades, você cercou para 2. E aí você vai, por exemplo, o treinamento do Sr. José está lá na pasta 1. Abre a pasta 1, vai folhear os documentos da pasta 1 e vai achar o documento do Sr. José. Simples assim. Tá? Germano, o que eu faço com os documentos antigos? Porque eu gostei dessa ideia que o Facilita trouxe para a gente, de fazer um critério de gestão, né, de documentos. Mas o que eu faço com os documentos? Eu vou fazer a partir de agora isso. Mas o que eu faço com os documentos anteriores? A minha sugestão é que você, primeiro, aplique isso nos documentos que vão surgir a partir de amanhã, tá? E comece a fazer um multirão com os documentos anteriores, tá? É importante que você coloque nessa loja de documentos anteriores, que de nada serve um cliente que te liga daqui 6 meses falando assim, me dá o documento de 2019. Você fala, 2019 eu não tinha gestão de documentos. Eu só sei achar daqui de 2022 para frente. Não faz sentido nenhum. Então, faça multirão, vai secando, e aí a minha sugestão é comece dos mais antigos para cá, porque os mais antigos, de repente, você vai, inclusive, julgá-los fora, né? Legal. Então, agora nós vamos sortear mais 2 kits, né? O kit de ergonomia no PGR. A gente vai sortear 2 kits. Falem para mim os números aí. Eu já vou ler aqui o que o pessoal falou no comentário. 7 e 8, tá? Depois eu vou passar quem são as pessoas 7 e quem são as pessoas 8. Beleza? Legal. Muito obrigado, Michele e Flávia. Aí eu vou os comentários aqui. Deixa eu ver aqui. A Cássia falando, né? Quase nada de modelo, né, Cássia? Quando a gente começou a trabalhar, não tinha, né? Depois a gente
Dá um jeito. Aí a Cássia falando, trabalho sozinho, todos os departamentos somos nós, né, Cássia? Acontece também, a gente passa por essa fase, né? E aí a gente tem várias histórias de gente que ampliou, depois voltou atrás, né? Isso existe. Mas é importante mesmo assim, Cássia, que você separe, porque caso amanhã você decida mudar, né? Isso vai ficar mais fácil. E além de ficar mais fácil para armazenar. E a Cássia falou, não guardo nada no papel. Ótimo, Cássia, ótimo. Acho que essa ideia é a melhor delas. É a gente arrumar, por exemplo, uma conta de nuvem. Eu uso que a gente usa muito aqui o Google, né, o Drive, e você digitalizar e mandar tudo direto para lá. Essa é a melhor forma, tá? A Ergo 17 também, tudo na pasta do meu computador. Ergo 17, eu não sei se você faz no computador ou na nuvem. E a minha sugestão é, vá para a nuvem. Vá para a nuvem, porque no computador já sabe qual que é o perigo, né? Antigamente tinha uma biblioteca com pastas físicas, documentos físicos. Foi duro aprender a usar o computador, e aí agora não acostumo com papel. Ótimo, tá, Cássio? Acho que essa é a dica mesmo. É uma das dicas. É isso aí, Ergo 17. Tudo para nuvem. E aí, com a assinatura digital, fica tudo mais legal. Quando a gente for falar de documentação digital, a gente fala muito sobre assinatura digital, a gente fala muito sobre algumas dicas muito legais, né, para quem até não quer utilizar um certificado digital oficial, né? Mas ótimo. Então, vamos seguir. Estamos acabando. Gente, em relação, então, estamos chegando no nosso final aqui, né, do nosso conteúdo. A proposta nossa é que fosse um conteúdo curto mesmo, um conteúdo que a gente pudesse agora abrir alguma discussão para conversar, tirar alguma dúvida, que desse alguma coisa prática. Entrem no site da Universidade Facilita, lá a gente tem um monte de conteúdo grátis, a gente também tem alguns cursos, como eu falei, que estão já para acontecer a partir do mês que vem, já tem feito as turmas, né, anteriores. Para quem quer alguns modelos de material, a gente tem um kit de ergonomia dentro do PGR, tem vários modelos, modelo de análise preliminar, modelo de análise preliminar, de análise ergonômica, modelo de PGR, modelo de matriz de risco, tá? Conheçam o iFacilita também, a gente vai lançar, se Deus quiser, esse final de ano agora a versão atualizada para o PGR. E aqui a gente colocou algumas perguntas que surgiram e mais algumas que vão surgir antes da gente fazer o sorteio dos últimos brindes, né? Então, algumas perguntas que surgiram lá nos nossos questionários. Para a elaboração do documento de Word, existe alguma forma de transferir os dados para uma planilha de Excel, a fim de gerar dados resumidos e gráficos para clientes? Existe sim, tá? Quem perguntou. Então, eu vou dar duas dicas. A primeira dica é vocês pararem de usar os documentos do Office, desses pacotes que a gente baixava, entre aspas, pirata, né? E começar a utilizar ou o Office online, o Office online está um preço muito mais acessível, ou usar o do Google, que é grátis. Eu, por exemplo, a gente utiliza aqui, apesar de não usar o pacote grátis, a gente utiliza do Google. Então, o Google, ele permite que você, ele chama Google Docs, que é o Word do Google, né, o Google Documentos, e o Google Sheets, que é o planilha do Google, né? Você consegue fazer interação entre uma e outra e criar esses gráficos lá de uma forma muito mais fácil e automática, de forma que se você atualiza a planilha, o seu documento também modifica, tá? A segunda dica que eu dou é o próprio Facilita. Esse é um recurso que a gente tem dentro do Facilita, um recurso muito importante. O Facilita, ele permite que você crie formulários de coleta. Então, imagina Google Forms, né? Você cria os seus formulários tanto para os clientes, para os funcionários dos seus clientes preencherem, tanto para você utilizar durante a entrevista como roteiro. Então, você cria os seus formulários, você cria os seus modelos de documento, então, modelo de análise ergonômica, modelo de avaliação preliminar, modelo de relatório de implantação e os outros modelos de plano de ação, enfim. E à medida que você vai coletando no chão de fábrica os seus formulários, ele já vai alimentando o seu documento. Então, a gente não digita mais, né? Essas informações já vêm de lá para cá. Então, essa é uma dica legal. Mas caso, na ausência ainda do Facilita, você utilizar esses documentos virtuais, eles permitem que a gente faça isso, tá? Quero aprender tudo. Aí, está perguntando aqui, ó, como é entregue a avaliação, a análise ergonômica ou a avaliação preliminar, em qual formato? PDF ou impressa? Você guarda esses documentos que foram entregues por quanto tempo?
Como eu garanto que a empresa não vai modificar minha ET e minha EP? Essas são perguntas muito boas, tá? E é muito importante vocês prestarem atenção para dar segurança no nosso serviço. Então, primeira coisa, como é que a gente entrega? Então, existem situações que eu entrego em PDF, existem situações que eu entrego impressa, tá? Eu já passei dessa fase mas existe, e é legítimo esse sentimento, mas essa fase de, vão copiar o meu modelo, tá? Eu não estou nessa fase mais, não, mas existe isso, e eu respeito, e eu já pensei durante muitos anos isso, o meu modelo de análise, o pessoal vai copiar. Então, se você não quer que eles copiem esses documentos, entregue impresso, né? O grande problema é a questão da validação. Como é que você vai validar um documento se você não mandar o PDF para a empresa? Então, a minha sugestão é que, de repente, você envie o PDF para a empresa com uma marca d'água de segurança, né, em aprovação. Se vocês não souberem como fazer isso, entre em contato com o nosso comercial, o suporte que eles vão te ajudar a fazer, mas coloque essa marca d'água e envie, tá? Durante muitos anos, eu utilizei uma ferramenta, que se vocês quiserem anotar, chama Flipchart. Flipchart é uma ferramenta que a gente lia as revistas antigamente, né, no computador. Então, aquele formulário, aquele modelo que você passa as páginas, né? Então, eu tinha... e é o modelo que a gente tem dentro do Facilita hoje. A validação do documento, a empresa entra, loga dentro do Facilita, tá? E tem acesso a esse documento no Flipchart, sem possibilidade de baixar, e ela vai corrigindo, clicando, como se fosse aquela ferramenta de correção de Word que os nossos professores lá utilizavam, né? Olha, aqui eu queria que você trocasse isso. Então, eles digitam e essa correção fica mais rápida. Mas, de repente, você mandar esse PDF com essa marca, né, que vai dificultar a impressão. Existe também, para quem quiser pagar o Adobe tem essa possibilidade de você proteger o PDF e enviar e fazer essa cópia controlada, né, o CNPJ, o CPF, tá? Como é que você guarda os documentos? Então, eu guardo documentos virtualmente. Então, eu salvo esse documento, entrego, peço uma assinatura da empresa. Quando a empresa me entrega a assinatura física, eu digitalizo de novo. Se é uma assinatura virtual, digital, eu já trago esse documento e guardo. E eu guardo esse documento, hoje estou guardando por 20 anos. Eu guardava por menos. Eu guardava por 10 anos. E agora estou guardando por 20 por conta dessa alteração da norma, né? E aí a última pergunta é importante. Como é que eu garanto que a empresa não vai modificar o meu documento? É importante que no início do documento e no final do documento você tenha um trecho que tenha assinatura, né? Por exemplo, eu utilizo isso na minha terceira página do documento, eu já faço um resumo do resultado do documento. Então, nessa terceira página eu tenho isso, e na minha última página do documento eu tenho um canhoto que todos os envolvidos assinam e validam esse documento. E nesses dois espaços, lá eu escrevo algo parecido com esse documento possui 100 e tantas páginas, impressas em versos e impressas e assinadas em verso. Então, e as páginas numeradas. Então, a partir do momento que você tem isso, é difícil e com assinatura digital em todas as páginas. Assinatura digital permite que a gente faça isso, né? Quando a gente não tinha assinatura digital, eu tinha o trabalho de rubricar todas as páginas do documento, até para isso não acontecer. E eu, de fato, tive um problema desse. Uma determinada empresa que eu trabalhei, que violou o meu documento. E por eu ter, aí na época, uma cópia impressa, assinada pelo engenheiro de segurança, que era o responsável pela empresa, eu consegui provar lá, por conta de um problema que tinha dado de ausência de risco, que não, eu apontei o risco correto, vocês que arrancaram a página lá e fizeram uma cópia grosseira da página lá para encaixar de volta. Então, muito obrigado a todo mundo. Vou fazer um print aqui para depois postar essa coisinha bonita. Valeu, muito obrigado a todo mundo, boa noite e até a próxima.